Amém? Então a gente está muito feliz. Nós estamos em obras, em reforma também. Ore por isso, amém? Ore e abençoe. Mas acredito que logo, logo a gente vai estar com tudo terminado nesse lugar. Então continue orando por nós, continue orando pela igreja. Isso é para um conforto melhor, amém? É para nós, como igreja. Isso é importante. Mas, sem mais delongas, eu sei que Deus, Ele quer fazer algo nesse lugar. Pode aumentar mais para mim o pad, só um pouquinho. Eu sei que Deus quer fazer algo nesse lugar, e eu não sei se Deus quer mudar a mensagem, mas veio algo muito forte no meu coração enquanto eu orava, enquanto eu adorava. E eu lembrei de Gênesis capítulo 37. A Bíblia fala que José, ele teve um sonho. E o sonho de José foi que ele governava uma nação, que ele governava a sua família. E José, ele compartilhou o sonho, sim ou não? Quem sabe dessa história? Isso não é uma mensagem ainda, amém? E eu fiquei com isso no meu coração desde alguns dias atrás, mais ou menos 2 dias atrás. Eu lendo um livro e 2 pontos chamou a minha atenção. E entre a promessa e o reinado, existia o quê? O processo, sim ou não? Porque Deus se revelou a José, Deus mostrou para José: José, você vai governar, você vai reinar. Só que José, ele passou pelo processo. Então, da promessa até a promessa ser realizada, até o palácio, até o governo de José, existe a palavra processo. Repita comigo: processo. Repita para a pessoa que está do seu lado: processo. E nós cansamos de falar que nós somos uma geração imediatista, sim ou não? Diga não, isso não. Mas nós somos uma geração imediatista. E Deus, Ele promete algo para a igreja. Deus, Ele promete algo para mim, para você. Mas isso não significa que Deus vai fazer hoje e agora. Vamos lá. Eu quero te dizer uma coisa: se Deus prometeu algo para a sua vida, permaneça, porque existe o processo. Passe pelo processo e o seu sonho vai se realizar. Eu não sei se tem alguém nesse lugar que está frustrado com os sonhos ou com as promessas de Deus, mas a palavra que eu tenho para você nesse lugar é de que existe um processo e você precisa passar pelo processo. José foi jogado no buraco, foi vendido pelos irmãos, foi perseguido dentro do reinado, dentro do palácio de Faraó. E sabe o que aconteceu? Ele permaneceu, ele passou pelo processo, e no final a promessa se cumpriu. Sim ou não? Vamos lá. E o que acontece? Nós queremos a promessa, mas nós não queremos passar pelo processo. Nós queremos abraçar aquilo que Deus prometeu para mim e para você, mas nós não queremos abraçar o processo. Sem processo, nós não conseguimos fazer com que as promessas de Deus se cumpram em nossas vidas. Deus está fazendo algo no nosso meio, sim ou não? Eu tenho falado isso várias vezes, que Deus está fazendo algo. E é um processo, até se consumar, até ser realizado. Deus prometeu algumas coisas para mim, mas eu entendo que eu preciso passar pelo processo. Diga amém. Glória a Deus. Então nós precisamos passar pelo processo, irmãos. Muitas vezes dói, muitas vezes a gente se sente só, muitas vezes a gente não consegue entender o que está acontecendo. Mas a Bíblia fala em Daniel, capítulo 2, a partir do verso 19, se eu não estou enganado. E a Bíblia cita que nosso Deus é um Deus de época e um Deus de estação. É um Deus que coloca reis, mas também é um Deus que tira reis. Ou seja, eu preciso me preparar e vestir as vestes dessa estação, porque Deus está fazendo algo. Nós estamos em Imperatriz, e a nossa estação aqui é verão. Amém? E a partir de dezembro continua sendo verão, porque é quente o tempo todo. Mas era para ser inverno.
Irmãos, não tem como colocar moletom, não tem como colocar moletom, não tem como colocar jaqueta de frio, roupa de frio, em uma cidade que a estação é verão. Você não vai para a praia de calça, você não vai para a praia de camisa manga longa. E eu quero que você entenda uma coisa nesse tempo. Entenda aquilo que Deus quer fazer, passe pelo processo e viva a vontade de Deus. Diga amém, tem crente aí? Eu estou muito empolgado, não sei você, mas estou muito feliz. E uma das coisas que tem deixado meu coração muito triste nesse tempo, é que nós nos movemos pelaquilo que vemos. E muitas vezes a gente não vê o Senhor. Nós começamos a enxergar outras coisas, e isso começa a mudar a nossa direção, isso começa a ofuscar a nossa visão. Nós começamos a nos mover por tudo aquilo que está dando certo. E nem sempre aquilo que está dando certo é certo, porque se Deus não estiver naquele lugar, se torna algo errado. Nós precisamos começar a nos mover segundo a vontade de Deus. Hebreus 12:2. Nós precisamos manter os nossos olhos fitos no Senhor. Nós precisamos manter os nossos olhos fitos em Jesus. Nós precisamos manter os nossos olhos fixados no autor e consumador da fé. Nós precisamos ter experiências com Deus, porque o Deus que nós iremos falar é um Deus que nós provamos. Vamos lá, não vou pregar não, vocês estão tão tristes assim, não sei o que está acontecendo. Eu quero contar um negócio aqui, eu não posso citar nomes, mas certo dia, eu estava com um amigo meu indo pescar, a gente tinha chegado da pescaria, e a gente parou em determinado porto, que eu não posso falar porque você conhece a Imperatriz toda. E eu estava aqui arrumando as tralhas, pegando o meu arpão, a minha roupa, organizando e mudando tudo aqui, organizando para poder ir embora. E eu parei de frente para esse meu amigo, e por trás de mim passou uma moça, aparentemente muito bonita, e ele conversando comigo, eu estava de costa, e ele fez assim. Nossa, ele falou assim, a gente não pode olhar porque peca. Eu falei, por isso que eu não olhei. Por que eu lembrei disso? Porque muitas vezes, nós perdemos a direção da coisa, quando nós retiramos os olhos de quem Jesus é. Quando você mantém os olhos em Jesus, você consegue dispersar tudo aquilo que vai te atrapalhar. E eu estava conversando com ele, mas ele tirou os seus olhos de mim e começou a olhar para outras coisas. E nós precisamos entender que se a gente começa a olhar para aquilo que não é vontade de Deus, a gente é movido a fazer aquilo que é carnal, aquilo que é concupiscência da nossa carne, o desejo exagerado em fazer a vontade, mas não a do Senhor. Eu não sei você, mas eu tenho esse entendimento que nós precisamos parar de dar ênfase ao pecado e começarmos agora a amar o coração de Jesus. Porque a gente se preocupa tanto, eu preciso vencer aquela área, eu preciso vencer isso, eu preciso vencer aquilo. Mas eu quero te dizer uma coisa, comece a lutar para amar a palavra, comece a lutar para amar a Bíblia, comece a lutar para gastar tempo com Deus. Porque quando você mantém os olhos fixos em Jesus, aquilo que vai te atrapalhar, aquilo que visivelmente poderia te atrapalhar, não vai te atrapalhar mais. E por que eu estou falando sobre tudo isso? Porque a gente ora e canta Maranata, mas nós não temos base e fundamento para receber Jesus. Nós cantamos Maranata, mas o nosso fundamento ainda é muito raso. E quando o avivamento vier, e quando o maior avivamento acontecer, que é a segunda volta de Jesus, aonde eu e você vamos estar fundamentados? Eu não acredito em coincidência. Ok? Eu vou pregar sobre a volta de Jesus. O Herbert falou sobre Maranata, o Ladeira falou sobre a volta também. E eu falei, Deus, eu estou crente ou eles estão crentes? Mas o tema dessa mensagem é: em breve Ele virá. Sim ou não? Gabriel Nakayama, essa história eu escuto desde criança. Essa história minha avó contou, o meu avô também contou, o meu bisavô também contou. Mas cadê esse Jesus?
cadê Jesus? Pergunte para a pessoa que está do seu lado, cadê Jesus? Quando Ele vem? Quem está esperando Jesus aqui? Levanta a mão. Eu estou esperando ansiosamente a chegada do meu noivo. E eu creio que essa é a geração. Você fala assim, que heresia é essa? Eu preciso acreditar que essa é a geração. Porque quem deseja, quem espera, se prepara. Sim ou não? E se você ler Mateus capítulo 24, você vai perceber que todo o capítulo dá um fundamento, dá uma base sobre a volta de Jesus, sobre a glória vindoura, sobre aquele que vai vir para salvar, para libertar e para curar uma nação de sofrimento e dor. Jesus, Ele é real, Jesus Ele vive, sim ou não? Jesus, Ele vive e Ele vem buscar a sua igreja. Jesus vem buscar você. A gente não merece, mas Deus é bom, amém? A Bíblia fala que Ele não muda por conta do meu e do seu pecado. A Bíblia fala que Ele não nega-se a si mesmo. Ele permanece fiel mesmo não sendo fiel. Eu te pergunto, que Deus é esse? Vamos fazer uma suposição, para você entender como o amor de Deus é imenso. Um casal, casados, e vamos supor que o homem decide trair a mulher, e ela descobre, ok? E ele pede perdão, e ela aceita de volta esse homem, e ele trai ela de novo, e ela perdoa e aceita ele de novo, mas pela terceira vez ela não aceita mais, ok? Porque tudo existe limites. Eu quero que você entenda uma coisa, que Jesus nos chama de noivas, e por mais que eu traia Jesus várias vezes, Ele sempre vai me aceitar. Agora, eu não estou dizendo que você vai permanecer errando. Eu quero que você entenda que o amor de Deus é tão grande, mas tão grande, que Ele é autossuficiente. Ele não depende de nós. E Ele continua nos perdoando. Antes mesmo de você pecar, Ele já te perdoou. Agora, a graça de Deus não é para que eu continue errando e pecando, mas é para que eu me corrija e entenda que eu preciso ser fiel, que eu preciso ser santo, que eu preciso desejar o meu amado. O amor de Deus é incrível. Às vezes eu fico me perguntando, Jesus, como assim? Que amor é esse? Que me resgatou, que me livrou da morte, que me deu a oportunidade de ser justificado, que me deu a oportunidade de viver, que me deu a oportunidade de entender a vida e de entender quem eu sou. E quando a gente se fala sobre fundamento, porque, aprenda uma coisa, todos vocês que oram por avivamento, vocês precisam também orar por fundamento, amém? Vocês também precisam se fundamentar, não só orar, porque só orar por fundamento e não ler Bíblia, não tem fundamento. Mas existe um grande perigo de uma igreja que ora por avivamento, mas não tem fundamento. E eu já disse várias vezes aqui, que avivamento é estranho. Se você for olhar na história da igreja, avivamento da Rua Azusa, e outros avivamentos, você vai ver que aconteceu algo estranho, algo que assustou. Se você olhar para a Bíblia, você vai ver o primeiro avivamento, o avivamento de Jerusalém, lá em Atos. Você vai ver que foi estranho, a ponto das pessoas que estavam ali chamar eles de bêbados. E como nós iremos corresponder, como nós iremos responder, quando Deus começar a fazer, e as pessoas que estão lá fora começarem a olhar para a igreja? Se você não tiver uma boa base teológica, você não consegue discernir. Então, nós precisamos ser fundamento. E você fala assim, mas eu não sou um bom teólogo, mas eu não sou muito bom, sei lá, nas histórias da igreja. Mas você precisa ser bom de Bíblia, você precisa orar, você precisa jejuar, porque a base e o fundamento da igreja é a oração. A base e o fundamento da igreja é jejum. A base e o fundamento da igreja é a leitura da palavra.
E por muito tempo, o nosso padrão de santidade tem sido movido por um cargo na igreja, e não por Jesus. Por muito tempo, o nosso padrão de santidade tem sido movido por aquilo que eu vou fazer para Deus, e não por aquilo que eu vou me tornar em Deus. Eu vou ser santo, sabe, meu líder, porque eu sei que você vai me entregar um discípulo e agora a minha vida precisa ser perfeita. Não, você precisa ser alguém que teme ao Senhor e que está em constância, mudança e em transformação. Porque a Bíblia fala que de glória em glória nós nos tornamos semelhantes a Ele. Amém? Eu quero entrar no texto bíblico com você. Mateus 24, 36 ao 39. Diz assim o texto: quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Eu quero ler um outro texto com você, Hebreus capítulo 9, verso 27 e 28. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar o pecado de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação a todos aqueles que o aguardam. E desses dois textos você percebe que o texto fala sobre a volta de Jesus. Se você for ler a Bíblia, você vai perceber que a Bíblia enfatiza a volta de Jesus. A Bíblia é muito profética. Na antiga aliança, na nova aliança, na antiga aliança eles profetizaram. Na nova aliança foi consumado, o Cristo veio. O Salvador veio como um menino em uma manjedoura. E ele cresceu entre os homens. Ele foi tentado como eu e você somos tentados, mas ele não cedeu, porque ele era o quê? Só 100% Deus? Não, ele era 100% homem, ele tinha as mesmas vontades que eu e você temos. Mas Jesus era convicto da sua promessa. Jesus era muito convicto daquilo que ele veio fazer, tanto é que ele fala assim: olha, eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Olha, Nakayama, eu não estou aqui comendo porque essa é a minha vontade, eu estou comendo porque é a vontade da minha promessa, né, Caio? Eu estou comendo porque eu quero fazer umas poses bonitas e tirar umas fotos legais e ganhar um prêmio. Essa é a minha promessa, esse é o meu objetivo. E sabe por que muitas vezes nós capelengamos no meio da caminhada? Porque nós não temos propósito, nós não temos objetivo. Nós cantamos Jesus em breve voltará, mas nós não nos posicionamos para cumprir a palavra. Todas as vezes que eu lembro da volta de Jesus, eu penso e me preocupo com a noiva, porque Jesus está vindo, e a Bíblia fala que Ele vem buscar a sua noiva. Quem é a noiva de Jesus? Diga assim: sou eu. E todas as vezes que a gente canta Maranata, ora vem Senhor Jesus, todas as vezes que a gente fala em breve Ele virá, Ele virá, Ele virá, eu quero que todas as vezes que você cantar isso, você comece a olhar para você, como eu estou me comportando. Porque a Bíblia fala em Hebreus 9, que Ele vem buscar aqueles que o aguardam. Quem já recebeu uma visita importante em casa? Levanta a mão aí. Que você teve que arrumar tudo. Eu tenho que começar a arrumar tudo, passar o pano na casa, limpar o banheiro. Quem? E quando a visita chega, a gente ainda fala assim: não repara a bagunça. Porque você estava aguardando aquela pessoa, você o quê? Arrumou a casa. Sim ou não? Quando eu for visitar você, mas a minha esposa, aí eu vou falar assim: estou chegando. E aí o Janso: eita, meu Deus do céu, e agora? Arrumar tudo aqui para deixar bonitinho. Por quê? Porque você está aguardando alguém. E a Bíblia fala que Jesus vem buscar aqueles que o aguardam. Agora, como você aguarda Jesus?
se você não caminha em santidade? Como você espera a volta de Jesus se você não tem temor no seu coração em caminhar segundo a sua vontade? O problema é que nós queremos nos mover pela melhor canção do momento. O problema é que a gente quer se mover pela melhor igreja do momento. O problema é que a gente quer se mover por quantos likes o Instagram da Aliança Team tem, e não por quanto de Jesus nós temos. Eu vi uma frase muito interessante. Se eu achar aqui, eu vou ler para você toda. Que um avivalista de 1924, mais ou menos, não lembro bem. Eu quero ler, vou ao seu encontro que eu quero ler para você. Olha o que esse cara disse. Eu fiquei assustado. Ele disse assim: se eu tivesse vivido durante o tempo de Martinho Lutero, eu teria me tornado um luterano, porque eles eram os que carregavam a bandeira de Deus. Se eu tivesse vivido nos dias de John Knox, eu teria me unido aos presbiterianos, porque eles estavam carregando as chamas do avivamento. Se eu tivesse vivido nos dias de John Wesley, eu teria me unido ao metodismo, porque era ali que Deus estava se movendo. Se eu tivesse vivido no momento em que o Exército da Salvação foi fundado por William Booth, eu teria me ungido a esse grupo, ido às esquinas e tocado um sino por Jesus, porque eles carregavam a presença de Deus. E o autor do texto diz assim: eu quero estar aonde a bênção de Deus está sendo derramada, onde a unção está em pessoas. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente quer estar onde talvez Deus não esteja. E muitas vezes a gente se move por imagem, a gente se move por aquilo que os nossos olhos veem, e não por aquilo que Jesus é. E com esse texto eu aprendo o quê? Eu preciso estar onde Deus está. Eu preciso estar aonde a bênção de Deus está. Vamos lá. Muitas vezes nós estamos onde Deus não está. E talvez fale assim: ah, mas Deus não está ali, Deus não está aqui. Não, você não está onde Deus queria que você estivesse. Deus pode até estar lá, mas Ele não queria que você estivesse lá. A gente precisa andar com pessoas que carregam a presença de Deus. Aí você fala assim: poxa, vou excluir o meu grupo da escola porque só eu sou evangélico, da igreja evangélica nova. Não, irmãos, você vai influenciar essas pessoas, mas você precisa ter amigos que vão afiar você, amigos que vão despertar em você uma paixão em querer conhecer Jesus. Porque a gente só quer estar com pessoas que talvez não nos influenciem nada. Mas, irmãos, a Bíblia fala que um ferro afia outro ferro. Se eu só ando com pessoas que não vão me afiar, como eu vou me amolar? Você precisa ter amigos que carregam a presença de Deus. Você tem? Quem tem amigo que carrega a presença de Deus aí? Tem mesmo. O Caio, é? Também? Ah. 2 Coríntios, capítulo 2, verso 11. Pois tenho verdadeiro ciúme de vós. Jesus está dizendo: eu tenho ciúme de você, meu irmão. Eu tenho ciúme de você, Ian. Eu tenho ciúme quando você sai com o Caio. Eu tenho ciúme de você. Quando você não liga para mim, quando você não me manda mensagem, quando você não me chama no WhatsApp, quando você não faz uma chamada de vídeo. Você faz chamada de vídeo com todo mundo, mas nunca me liga. Assim Deus está dizendo para a sua igreja: você gasta muito tempo com as pessoas e esquece de tirar tempo comigo. Você gasta muito tempo com as pessoas e esquece de gastar tempo comigo. E Jesus está dizendo assim: ó, eu tenho ciúme de você. Eu tenho ciúme de você, João. Eu tenho ciúmes de você. Pois vos consagrei em casamento ao único esposo, que é Cristo, a fim de vos apresentar a Ele como virgem pura. Deus nos chama nesse texto através do apóstolo Paulo, aonde ele estava ensinando a igreja de Coríntios. Ele está falando assim: olha, se prepare como uma virgem para o casamento. Pura, seja puro nesse tempo. Falar sobre pureza e santidade é um tabu na igreja.
Sabe por quê? Porque quando o líder fala assim, meu filho, você vai fazer um propósito de WhatsApp. Oh, meu líder é tão religioso. O WhatsApp é a única ferramenta que eu tenho contato com os meus amigos. É a minha única ferramenta de trabalho. É a minha única ferramenta disso e daquilo. Sabe por quê? Porque nós somos uma geração que tem vivido por religiosidade. Uma geração que tem vivido de uma forma tão religiosa que não consegue olhar para os desafios que é nos posto como algo de Deus para fazer com que eu cresça nessa caminhada. Os religiosos vivem de regras. Os cristãos vivem de princípios. Ok? Os religiosos vivem de regra. Se você olhar na antiga aliança, você vai ver várias regras que eles viviam. E ainda não tinha esse título igreja, né? Então o povo de Deus na antiga aliança vivia por regras. Mas a nova aliança, a igreja começou a viver por princípios. Porque quando eu trato como princípio e não como regra, eu entendo que eu consigo desenvolver e fazer e não me achar merecedor de algo. Porque muitas vezes a gente fala assim, eu só vou dar a palavra na célula se eu jejuar a semana toda. Uau! Eu só vou fazer isso se eu fizer isso. E eu te pergunto, aonde está Deus? Porque a Bíblia fala que eu não sou santo por conta do que eu faço, mas por conta do que Ele fez. A Bíblia fala em Hebreus, leia Hebreus, irmãos, no nome de Jesus. A Bíblia fala em Hebreus que nada é pelo meu esforço. Tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que estamos vivendo foi porque Deus fez algo por nós. Isso não isenta de você fazer alguma coisa, ok? Você precisa fazer. Nós precisamos jejuar, nós precisamos orar. Mas que você entenda que o que move o seu coração é amor. Eu estou fazendo porque eu amo. Não porque eu sou espiritual, mas porque eu entendi que o amor de Deus me alcançou. Se o nosso coração é movido por amor, eu tenho plena certeza que a sua caminhada vai ser leve. Sabe por que tem sido pesado? Sabe por que tem sido difícil? Porque muitas vezes a gente faz sem amor. Irmãos, quando a gente ama, quando a gente está apaixonado, diga aí, Ladeira, qual foi as loucuras de amor que você fez? Diga aí, Diego. Nenhuma? Tem? Foi pesado? Não, irmãos, o Diego talvez pegou o seu cartão e comprou o melhor presente, não sabia como pagar. Mas ele comprou, porque ele ama a esposa. E ele falou assim, não tem peso aqui, vou parcelar em 10 vezes, vou pagando devagarzinho que nem sente. O problema é que a igreja quer caminhar com Jesus, mas não caminha por amor. E tudo aquilo que ela faz se torna pesado. Está pesado? Está pesado? Desconfie que talvez é falta de amor. Diga amém, gente. Que misericórdia então. Prepare a casa. Quem está esperando Jesus aqui? Alguém levantou a mão ainda agora. Prepare a casa. Prepare o ambiente. Você vai receber Jesus, Ele vem buscar você. Se preocupe em organizar tudo. Mas eu não estou falando da sua casa natural aqui na terra. Eu estou falando de algo eterno. Porque a Bíblia fala que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele habita dentro de nós agora. Ele mesmo nos fez. E Ele falou assim, olha, você vai ser a minha habitação agora. Deus está falando assim, organize a sua vida. Organize a sua vida. Se a submissão a Deus tem sido algo pesado para você, talvez o seu relacionamento com Deus não tenha amor. Porque a submissão é você entender que você tem uma missão. É você se submeter à vontade de Deus. E você dizer assim, Deus, eu vou fazer porque eu te amo. Eu não vou fazer porque o meu líder mandou. Eu estou fazendo porque o Senhor me ama. Porque o Senhor me deu essa missão. Está pesada a célula? Faça com amor. Está difícil? Faça com amor. Vim para o discipulado? É difícil? Venha com amor. Faça por amor. Seja motivado por amor. Porque quando a gente é motivado por amor, a gente compra o presente mais caro e não dói no bolso. Mas quando é obrigação, você fala assim, oh meu Deus, por que eu fui convidado para aquele aniversário de 15 anos? Eu não queria ir,
mas eu tenho que comprar um presente à altura do aniversário. Quem já passou por isso? Não pode ser qualquer coisa. Não pode ser menos de R$100. Aí você fala assim, eu não tenho dinheiro, mas vou dar um jeito. Mas sempre murmurando. O Diego não. Falou assim, eu vou comprar esse presente. Porque eu amo a minha esposa. E não vai pesar. Eu vou conseguir pagar. Eu estou falando do Diego, mas um dia eu fiz uma loucura também. Vou falar de mim agora. Quando eu namorava com a Bianca, a gente começou a namorar. Eu lembro que ela estava sem celular, ou o celular dela não era tão legal. Eu acho que eu era muito novo ainda, eu tinha uns 17 anos de idade. Eu não esperei o tempo, mas espere no nome de Jesus, porque eu sofri consequências, amém? E eu lembro que, quem lembra do crediário? Existe crediário ainda? Existe, né? É, né? Eu lembro que eu peguei o nome da minha mãe, e eu fui numa loja, foi do meu tio, não lembro. E aí eu comprei o melhor celular, caro. Eu não sabia como eu ia pagar. Mas irmãos, eu nem pensei, não pensei duas vezes. Eu falei assim, eu vou comprar para ela. Pode até ter pesado, mas eu não senti. Porque deu resultado, irmãos. Estou casado hoje. Mas, no nome de Jesus, eu quero que você entenda uma coisa. Se você deseja a volta de Jesus, se você anseia pela volta do nosso glorioso Jesus, você precisa se preparar nesse tempo. Você precisa se fundamentar nesse tempo. Você precisa amar o Senhor nesse tempo. Eu gosto muito desse texto. Efésios capítulo 5, verso 26. Olha o que o texto diz. A fim de santificá-la, tendo-a purificado com lavada água por meio da palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou qualquer outra imperfeição, mas santa e irrepreensível. Diga amém, gente. O texto está falando que Deus vem buscar a sua igreja, uma igreja santa, uma igreja que foi lavada por meio da sua palavra. Como assim? Lavar pela palavra? Como eu vou me lavar com a palavra? Você vai ler a palavra, você vai se relacionar com a palavra. Amém? Porque a Bíblia fala em João 7,38 que se nós crermos, de dentro de nós flui um rio de águas vivas. Olha para você aí, vê se você vê um rio aí. Ah, não estou vendo nada. Está com sede não? Não estou vendo nada. Então no nome de Jesus, comece a entender que Jesus quer fazer algo poderoso em você, para que a partir de você consiga lavar, você consiga encharcar, você consiga desenvolver o dom que Deus deu para você. Amém?